Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Olá, meu nome é Carlos Dias e eu trabalho mais do que oro. Eu sou Ellen Sobral e gosto de rezar em mantras. Meu nome é Gabriela Cunha e eu tento orar e trabalhar. Eu sou Matheus Jacinto, estou desempregado, me contrate. Bom, pessoal, estamos de volta. A gente demorou um pouquinho para conseguir fazer outros episódios, foi um recesso meio forçado. Incompatibilidade de horários mesmo, antes de confusão, mas a gente já está se organizando e a gente vai voltar à nossa programação normal. Hoje a gente vai falar sobre oração, essa parte tão importante da vida cristã, e para isso a gente separou um texto do livro de Gênesis que retrata uma história que me faz pensar em oração. Então vamos ver, escutar aí a nossa leitura. Jacó ficou só, e alguém lutava contra ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: deixa-me partir, porque a aurora já se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: qual é teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Jacó perguntou-lhe: peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque, disse ele, eu vi Deus face a face e conservei a vida. O sol levantava-se no horizonte quando ele passou Fanuel e cocheava de uma perna. Nós escutamos um trecho do livro do Gênesis que fala sobre um episódio onde Jacó luta com o anjo. E esse episódio, essa cena é uma cena que eu gosto muito, é um versículo bíblico que eu gosto muito, e um texto bíblico que eu gosto muito, e eu pensei nela recentemente, porque eu estava conversando com o Matheus, e ele soltou assim, que tinha rezado no dia anterior, e que parecia que estava lutando com Deus, tipo assim, que estava brigando com Deus. Isso me lembrou automaticamente essa cena de Jacó com o anjo, porque isso sempre me fez pensar em oração. Então, uma pequena contextualização: Jacó é um dos patriarcas, ele foi filho de Isaac, e Deus está preparando aí a vinda do Messias, a vinda do Salvador, então ele escolhe uma família, e essa família vai se desenvolvendo. Então, Jacó é o novo escolhido, né? Um patriarca tinha muitos filhos, e entre esses filhos sempre vai ter aquele que vai se destacar, porque vai dar continuidade à promessa. E por mais que Jacó não fosse aquele que fazia realmente as coisas certas, Jacó era uma pessoa complicada, ele não trabalhava não era assim um trabalhador braçal como o irmão dele, não era o irmão mais velho, não andava aprendendo as funções do pai, mas ainda assim ele era escolhido de Deus. E isso, só daí eu já acho uma coisa muito interessante, que o fato de que Deus nos elege para certas missões, independentemente das nossas capacidades. Mas uma outra coisa que me faz, tipo, eu acho muito interessante, é o fato de Deus, que é todo-poderoso, se dispor a lutar com um ser humano. Tipo, vocês conhecem esse texto? Vocês já pensaram nisso? Esse texto é completamente novo para vocês? Vamos pensar sobre isso? Quando eu conversei com você sobre isso, eu estava pensando nesse texto mesmo. Eu me senti lutando contra Deus, assim. Queria dar um mata-leão no anjo para ele me abençoar. Mas não. A sensação foi essa. Foi um desconforto muito grande, assim. E às vezes a gente até pensa que tá errado, sabe? Às vezes se sente culpado de estar... É como se fosse uma sensação de ingratidão. Mas é um momento da vida, assim, que essa é a minha maior sinceridade. E é nessa situação que eu tava partilhando sobre isso.
Olha, eu tive contato com esse texto primeira vez quando eu peguei Gênesis para ler de forma corrida, né? É, quando eu li, eu, quando eu fiz essas primeiras leituras, sempre gostava, ainda gosto, de ver comentários, né? Ver comentários. Aí uma coisa que eu achei interessante na hora é que realmente, tipo, tem a mudança de nome, como vocês ouviram aí, né? De Jacó para Israel, né? Então, eu me lembro que eu fui ver, eu sempre a gente percebe que quando a gente lê o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a gente sabe que Deus ele muda o nome das pessoas por algo, missão e tal. Aí quando essa questão, os comentários, o que me deixou encabulado era a ideia de que, tipo, Jacó tinha literalmente brigado com Deus. Tipo, o anjo, na verdade, não era um anjo necessariamente, era Deus. Cara, isso para mim foi, caraca, uma pessoa ahn, que vai ser um ancestral do Messias, ele literalmente brigou com Deus. Nossa, isso bateu quando eu li, sabe? E de certa maneira, às vezes eu me encontro na situação que o Mateus comenta, né? Parece que a gente está brigando, né? A gente sempre acaba lembrando dessa passagem, né? A passagem que marca. Eu acho muito interessante porque às vezes a gente aprende uma visão de religião assim, onde a gente nunca pode ficar indignado com Deus. Tipo, alguma coisa acontece, alguma desgraça acontece, algum desastre, e as pessoas respondem, essa foi a vontade de Deus. A gente não tá bem com alguma situação e a gente só escuta, não, essa aí é a vontade de Deus. E parece que a gente só tem que dizer amém e seguir e conseguir ter um tipo de espiritualidade no meio a tudo isso. Mas Deus, ele não é esse Deus, assim, o nosso Deus não é um Deus cruel, sabe? Assim, indiferente, sabe? Ele quer escutar as nossas reclamações. Eu vejo muito disso, assim. Eu penso muito também na história de Jó, onde, tipo, Jó também tá reclamando de Deus. Ele chega a dizer que quer colocar Deus no banco de réu, mas ele não tem como fazer isso, porque se ele fizesse isso, Deus mesmo poderia se defender, porque quem julga é o próprio Deus. É engraçado, Jó diz assim que se o juiz é Deus e eu levar Deus pro banco de réu, ele mesmo é o seu próprio juiz e ninguém vai poder me defender. Se Deus não estiver do meu lado, ai de mim, é basicamente isso. Ele diz, eu acho que Deus não está do meu lado, e eu estou muito chateado com isso. O livro inteiro de Jó é basicamente essas lamúrias de Jó. Deus não está do meu lado e isso me irrita. E no final de tudo, a gente pensaria que, tipo, Deus vai dizer, pô, Jó, você não tem condições de estar falando isso, você está errado de estar falando isso, me respeite, você tem que ter o temor devido a mim, que sou Deus. Enquanto os amigos de Jó ficam lá dizendo, você não pode falar assim de Deus, se você está sofrendo é porque você fez alguma coisa de errado. E no final das contas, Deus diz, tipo, você revela a Jó, tem uma experiência com ele, e basicamente disse que Jó falou bem dele, enquanto os amigos dele que falaram mal, e que Jó deve interceder pelos amigos dele, porque essa honestidade que Jó teve em dizer que está revoltado com Deus. Então eu acho que Deus quer que a gente se revolte com as injustiças, sabe? Tipo, eu não consigo ver as injustiças acontecendo e a gente só dizer, ah, é isso mesmo, cruza os braços, é porque Deus quis. Eu vejo muito mais a ação de Deus, assim, na revolta, tipo assim, quando os servos dele se revoltam com as injustiças, sabe? No Êxodo, tipo, Deus não está satisfeito com o que está acontecendo. E ele quer que a gente diga, isso não é feito de Deus, sabe? Quando a gente tá vendo assim crianças sendo estupradas, mortes, enfim, todas as coisas que a gente vê que é fruto dos pecados. A gente dizer, ah, Deus quer que seja assim, não é bem desse jeito, sabe? Deus quer que a gente diga, isso não é o plano de Deus. Então, às vezes, a gente tem que lutar contra ele, e eu acho isso interessante. Eu gosto dessa abertura. O texto traz essa abertura de intimidade que a gente pode ter com Deus. A gente não precisa ter medo dele. E uma outra coisa que eu acho interessante no texto é que no final das contas, depois dessa experiência que ele tem com Deus, ele sai ferido dessa experiência. Então, Deus propositalmente causa nele uma ferida. E por causa dessa ferida, ele vai mancar a vida inteira. Ele literalmente vai ficar manco mesmo por causa daquela ferida. E eu acho que a gente, tipo, Deus fala conosco também através das nossas feridas e nos coloca feridas na nossa vida que nos aproximam deles, né?
Mas entender esse processo às vezes é muito doloroso, sabe? Você fica no... Pelo menos às vezes, quando parece que nada dá certo e você... Você é ensinado desde pequeno, assim, né? Que é criado num lar cristão, tem uma formação cristã de que é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Então, se algo está acontecendo é porque vem algo melhor. Mas aí o problema é que a gente vive hoje, não vivemos amanhã. E a gente fica pensando, será que como ser grato a tudo isso? E como às vezes não responder dessa forma na oração. Você às vezes até pode até ter problemas de orar, porque às vezes você quer orar, vai orar em louvor, mas não vai ser um louvor sincero. Porque você não está em sintonia com aquilo. Então, eu acho que se adequar à realidade é entender que Deus se comunica com você nas suas feridas, no momento de deserto, no momento difícil, é complicado. A oração, principalmente partilhando da ótica da minha vida, assim, sempre foi um caminho um pouco difícil. Porque, às vezes, o rezar sincero, para mim, o orar sincero, às vezes teve momentos complicados na minha vida que eu não conseguia fazer isso, eu me sentia mal. E às vezes a gente usa de desculpas, de escapes, né? Eu tenho isso. Estou sem tempo. Mas a verdade é que às vezes dói também, às vezes é doído, sabe? Às vezes você parar e você silenciar é difícil. A maior dificuldade para mim em toda a minha vida de oração, em toda a minha trajetória, em tudo que seja, é o silenciar, sabe? É o aquietar, o desligar todas as preocupações. Eu funciono assim. Quem me conhece sabe que quando para dormir eu tenho insônia porque minha cabeça gira, eu penso em todos os problemas que é que eu tenho para fazer amanhã e quando você para rezar, que você precisa meditar, você precisa estar ali inteiramente, transformar aquilo ali em algo interior e profundo, que não seja só você balbuciando coisas repetitivas, é difícil, né? Às vezes eu até me pego eu sei dominar as palavras quando eu quero, então eu rezo, falo muito bem quando eu estou rezando comigo mesma, e depois eu me pergunto para quê, né? Porque Deus sabe de todas as angústias que estão no meu coração, Deus sabe do que eu quero entregar para Ele nessa oração, Ele sabe qual é o propósito desta oração, que eu quero silenciar, que eu quero colo, porque são momentos diferentes. Então, é difícil você silenciar, porque para silenciar você escuta, né? O que é uma coisa ambígua. Para você silenciar, você escuta o que você tá tentando deixar ali escondido, ali quieto, ali sem mexer. Então, é difícil. Por isso, inclusive, eu falei no início que eu gosto de rezar em mantras. Eu não conhecia. Quer dizer, a Ave Maria em si é uma repetição e tudo mais, mas eu nunca consegui me aprofundar muito nos mistérios, porque eu sou alguém muito ativa. Então, eu estava recentemente num encontro, né, de jovens da paróquia, e aí o tema era esse, né? E aí um jovem estava explicando sobre, e eu conheci diversos mantras que tem católicos de orações simples, bonitas e repetitivas que você fica ali repetindo, né? Como coisas básicas, como Deus é amor, e você repetir, 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 até que cada vez que você fala, você se aproxima mais, e eu acho isso incrível. Não é para causar nenhum tipo de êxtase ou nada que te tire da realidade, não. É algo que me ajuda a não. Porque a oração do texto, por exemplo, eu silencio o que eu estou pensando de problemas, aí eu começo a pensar na vida de Jesus. Eu não consigo não pensar. Eu já estou ali imaginando uma casa, uma rotina de uma casa, e minha cabeça funciona assim, entende? Então eu vou procurar uma coisa mais ativa, e tem vezes que a gente só precisa silenciar e ouvir, né? Ouvir, e não tô falando de, Deus falou isso para mim, Deus tocou no meu coração isso e aquilo, que acontece também, a gente sabe, mas é um ouvir o que a gente mesmo está se recusando na rotina do dia a dia, nos horários corridos. Então eu acho que muitas vezes a gente usa desse escape, né? Do estou ocupada, e às vezes você se pega ali sem fazer nada, absolutamente nada, já esgotou tudo que tinha para fazer, todos os stories até, que você não precisava, mas que você faz, e você diz, e agora?
agora? Qual é a desculpa que eu vou usar para não parar e silenciar e encarar o que eu tô deixando de lado? É verdade, às vezes a falta de rotina de oração é a gente fugindo de Deus, né? E eu acho interessante também, porque que a gente pode puxar o gancho para essa questão do texto, porque às vezes a gente está fugindo de Deus, então é por isso que ele vem lutar conosco. Porque se a gente observar no texto, não é Jacó que chama Deus para briga, né? Simplesmente ele está dormindo na dele, digamos assim, e aí aparece um cara do nada e começa a brigar com ele. E aí ele percebe, ele tem essa sensibilidade espiritual para perceber que aquele ser ali é divino. Então ele começa a querer que aquele ser abençoe ele pede bênção aquele ser. Então me parece muito essa questão da oração, sabe? A gente está querendo de Deus uma bênção, mas ele se recusa a abençoar Jacó. Ele quer continuar travando aquilo com ele, né? Aquele diálogo, aquela luta, aquela situação, porque o que ele quer trazer para ele é uma experiência. Ele precisa que Jacó se converta, ele precisa que ele abandone as trapaças. É trapaça, gente? Agora, pausa aqui, que às vezes o meu vocabulário se mistura, mas é isso aí. As trapaças que ele realizava, ele precisa que ele abandone. A forma como ele conseguiu as promessas foram formas não muito ortodoxas, né? Ele enganou o irmão, ele enganou o tio depois, ele também foi enganado, enfim. Então, Deus precisava de uma mudança em Jacó, não só abençoá-lo. Então, depois que ele trava aquela luta toda e que ele machuca Jacó, aí sim ele vai poder abençoá-lo. Então, eu vejo um pouco disso também. Às vezes a gente está na oração pedindo algo a Deus, a gente quer algo dele. Então, a gente está ali pedindo para que ele nos abençoe e a gente não consegue receber essa bênção, a gente não consegue ter aquela paz de espírito, aquela resolução do que a gente está precisando, mas às vezes é porque não é o que a gente precisa. Às vezes, se Deus desse simplesmente a bênção a Jacó, sem a ferida que ele causou nele, Jacó fosse perder tudo isso, porque ele não era um homem maduro o suficiente, não era digno de ainda ser Israel, mas era no momento que ele é ferido que ele consegue realmente ser digno da bênção. Então, eu acho muito interessante o Deus assim que conversa com as feridas, e eu acho bom quando a gente tem capacidade também de olhar para as nossas feridas, e isso me faz pensar na própria cruz, sabe? Tipo, em Cristo, que é um Deus ferido, um Deus crucificado, sabe? Então, para falar sobre essa própria questão da vida de oração, a gente fez essa comparação, né, da questão de Jacó, da luta e tudo mais. A gente entra nessa luta da oração, porque se a oração é uma luta, a gente tem alguns dramas que acontecem dentro disso. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse drama do sentir Deus. Você já sentiu essa responsabilidade? Assim, o que é isso? As pessoas falam muito de sentir Deus. Isso é necessário numa oração? Isso é uma experiência que você tem? Primeiro a gente tem que pensar o que seria sentir Deus, né? Sentir materialmente, sei lá, você sentiu algo te tocando, você sentir algo vindo em ti, assim, algo não material, mas você sente tipo um toque, não material, tipo na alma, ou você sente Deus simplesmente vivendo, sabe? E sentir Deus na oração, tipo, ah, estou aqui orando e cai um choro, sei lá, esse choro aqui é o sinal que Deus está me ouvindo nesse exato momento, sabe? São são vários caminhos que a gente pode seguir para ter uma compreensão do que seria sentir Deus. Mas eu, de Carlos, particularmente, eu posso dizer que eu sinto Deus daquela forma mais abstrata, assim, tipo, eu enxergo tudo que existe na ótica, que é uma criatura, uma criação de Deus, então eu sinto Deus nas pessoas, na natureza, toda assim. Questão de oração, sentir Deus, eu já tive a sensação, por exemplo, na primeira comunhão, também em uma outra situação, rezando o terço, que
era como se, no caso, nesses dois últimos casos, na primeira comunhão e nessa outra vez no terço, era como se tivesse tendo um contato direto naquele momento e eu soubesse, tendo tipo, lá alguma coisa que a natureza não dá para explicar, ouvindo, vendo naquele momento. Então, acho que para mim, né, sentir tem essa questão mais abstrata, sentir através da própria vida, da própria existência, mas a questão na questão da vida devocional, nas orações cotidianas, posso dizer que foram essas duas vezes e eu defino, né, a forma que eu defino esse contato é dessa forma, né? Eu defino como foi tipo uma sensação que eu nunca senti antes e nunca mais senti, né? É isso. Para mim também, basicamente eu já fiz um apanhado disso tudo. Existe sim essa responsabilidade, eu diria. Creio eu que é atribuída por muitos desses movimentos mais novos que têm surgido, o work, sentimentalismo e todas essas coisas. Mas é prazeroso sentir, o sentir, né? Que são esses momentos que o Carlos disse, que eu também poderia enumerar, todas as vezes que eu me aproximo da mesa da Eucaristia, que o coração bate mais forte, que eu anseio por receber Jesus, sabe? Quando eu diria também um dos momentos mais especiais para mim na missa, no Cordeiro de Deus também, me sinto muito aberta a tudo aquilo e sinto aquilo profundamente, mas nós somos seres humanos e somos dotados de sentimentos, né? Em todos os sentidos. Quando a gente está com raiva, a gente sente aquele aperto no coração, a gente sente raiva, a gente age por impulso. Quando a gente está triste, a gente sente vontade de botar para fora, vontade de chorar, vontade de falar, vontade de ficar quieto. Então, eu acho que você pode sentir Deus de diversas maneiras. Você pode sentir Deus se você estiver mal, se você estiver rezando, se você se sentir acolhido, se você sentir que você recebeu o colo. Ou a gente pode sentir Deus quando estamos alegres, quando nos unimos a Ele na Eucaristia. Então, eu acho que é algo muito peculiar de cada um, mas não gosto da cobrança que existe em torno disso, porque nós sabemos, e é óbvio, que algumas pessoas são muito mais abertas às coisas espirituais, né? A espiritualidade. Então, tem pessoas mais sensíveis espiritualmente falando. Então, eu não acho que deve existir essa cobrança de uniformidade como hoje existe, sabe? As pessoas procuram encarecidamente, desesperadamente por músicas que a toquem e todas as coisas, mas eu acho que é na peculiaridade de cada um, da vida de oração de cada um, principalmente, e da própria existência, né? Porque o nosso sentir Deus, para mim, resume-se na nossa existência, em quem somos, sabe? E o que temos tentado nos tornar. E aí você, Matheus? Essa questão de sentir Deus sempre foi um grande drama na minha vida. Porque eu já falei aqui algumas vezes, eu fui criado como evangélico, fui criado como evangélico pentecostal, e meus pais ainda faziam parte do ministério de louvor da igreja, vamos dizer assim. Meu pai tocava, minha mãe cantava. Então, como eram, primeiro foram metodistas, depois foram caminhando para um meio pentecostal, assim, mas sempre foram mais avivados, vamos dizer. E eu nunca senti essa correspondência. Desde a época que eu estava lá, eu sempre tive ciência disso. Tipo, desde criança, seus pais pegam você para rezar, no caso para orar, né? Porque existe essa diferença besta para eles. E desde que eu vi as coisas acontecendo no culto, e às vezes eu tava lá ajoelhado igual todo mundo, na minha cabeça não tava ali. Porque eu não conseguia ficar rezando com aquelas palavras em alto, assim,
em alto e bom som, tirando do nada, uma oração longa, assim, ficar clamando um tempão, igual minha falecida mãe fazia muito. E às vezes eu me senti um pouco culpado. Eu não sei, às vezes parecia que tinha algum problema comigo. Óbvio que essa cobrança não partia deles de forma alguma. Mas você começa a estranhar. Por que que com os outros parece ser assim e com você não? E quando você vai crescendo, você cresce junto com os adolescentes da sua comunidade, e eles vão começando a ganhar espaço, vão começando a cantar, vão começando a pregar, falar das suas próprias experiências. Eu não sei como é aí, mas aqui no Rio de Janeiro é muito comum culto em escola, assim. Os, os alunos às vezes se juntam no tempo livre e começam a louvar, a cantar, evangélicos no caso. E eu nunca me senti empurrado a essas coisas, eu nunca senti esse grande avivamento. Então, quando eu descobri o catolicismo, quando eu me tornei católico, isso foi ali com 14 anos para quase 15, eu encontrei um conforto muito grande nas orações recitadas. E isso me tirou um peso muito grande, mas eu usei disso por muito tempo para vetar a oração mental, a oração livre, a oração espontânea, porque era uma fuga. E mesmo com movimentos carismáticos, assim, às vezes isso me lembrava e eu me sentia mal com isso, por isso eu fui contra carismáticos muito tempo, por ver neles algo que eu não conseguia fazer. Então, até eu entender a minha forma particular de sentir Deus, vamos dizer assim, de falar com Deus, foi um processo muito doloroso, porque muitas vezes eu me senti incapaz e errado, e eu me afastei de Deus muitas vezes. Muitas vezes eu fui diferente por causa disso. Até eu entender que eu não precisava ser assim, até eu entender que eu tenho uma forma minha, até eu entender que eu podia ficar em silêncio diante do sacrário e isso era o suficiente. Eu poderia me apresentar diante de Deus, às vezes sem ter nada para falar, ou não conseguir falar nada, e isso é o suficiente. É isso que ele quer de mim. Ele me fez assim. Então, toda essa cobrança de sentir Deus e doação parecer uma batalha, de você ter que se esforçar para conseguir sair alguma coisa e você se sentir culpado por não conseguir. E eu sei bem o que é isso e eu hoje, se eu encontro pessoas que às vezes passam pelo mesmo, eu tento aconselhá-las de todas as formas, porque tudo tudo é oração. Muita coisa, a gente pode orar de muitas formas. Não só o que a gente vê a maioria, e eu sei que muita gente sofre disso. Muita gente sofre com isso, às vezes por não saber orar, por não saber para onde ir. Isso é muito interessante. Eu sou um pouco diferente. Eu já tenho uma facilidade maior nesse tal de se sentir Deus, assim. Eu achei interessante o que o Carlos falou, assim, de eu sentir Deus no outro, na natureza e tudo mais. E também como o Matheus finalizou aí sobre sentir Deus, entender que a oração pode ser muito mais. Eu gosto muito de encontrar Deus nas coisas mais, assim, improváveis. Eu gosto de encontrar Deus, né, nas pessoas, na maneira como algumas pessoas falam com a gente, nos animais, na beleza de uma paisagem, em música, nas questões artísticas em geral. E eu sempre tive uma sensibilidade muito grande, por isso que o ateísmo nunca foi uma tentação para mim, porque eu nunca tive dúvidas da existência de Deus. Deus sempre pareceu gritar perto do meu ouvido.
Sempre achei sempre tive a presença de Deus como uma coisa muito forte, muito clara, muito marcante. E tive muitas vezes essa sensação de ser uma luta, especialmente uma luta onde Deus te desperta no meio da noite, seja a noite no sentido físico, seja a noite no sentido metafórico de Deus te despertar no momento das suas maiores dificuldades para lutar contra você, porque às vezes você precisa que ele lute contra você, porque você está indo por um caminho não muito bom. E vamos aproveitar então agora para escutar uma música que acho que vai somar com o que a gente está pensando aqui, que é uma canção do Padre Zezinho. E ela não é muito conhecida, então é provável que você não conheça, então escute com atenção, preste atenção na letra, ela acho que vai fazer com que você reflita. Não sou de rezar muito e bem o sabes, e a minha oração é tão pequena, tão frágil que eu nem sei se chega lá no céu. Eu sei que és meu amigo e não duvido, mas tenho não sei que dentro de mim que faz eu ser assim. Um pouco amigo teu e um pouco ateu, um pouco publicano e um pouco fariseu. Tu falas mais comigo do que eu falo contigo. No teu silêncio imenso falas muito mais que eu. E eu que falo tanto a tanta gente, tanta coisa. Falar eu sei, rezar é que eu não sei. Por isso, meu Senhor, se tens aí algum milagre pra me dar, ensina-me a fazer silêncio, ensina-me a querer rezar. Então a gente escutou essa música do Padre Zezinho, se chama Canção de Quem Não Reza, alguma coisa assim, Oração de Quem Não Reza, alguma coisa. Oração de quem não reza. Isso, exatamente. E a primeira vez que eu sou muito fã do Padre Zezinho, então sou suspeita para falar. A primeira vez que eu escutei essa música é porque estava no meu aleatório várias músicas do Padre Zezinho e mexeu muito comigo ouvir essa música, porque ela é uma música muito honesta, então é isso que eu acho interessante daí, essa questão da gente aprender a honestidade na oração, que é, como ela estava falando sobre a experiência dela de oração, ela falou que às vezes é difícil silenciar porque a gente entra em contato com as coisas, justamente as coisas que a gente está querendo fugir. É justamente as coisas que estão nos perturbando, e quando a gente silencia para rezar, a gente vai ter essas coisas reverberando na nossa mente. E a honestidade na oração, ela é uma chave para a gente realmente conseguir falar com Deus. Então, eu acho muito interessante essas duas falas que eu destaquei aqui. É um pouco amigo teu e um pouco ateu. Um pouco puritano e um pouco fariseu. Que eu acho que isso é um pouquinho de todos nós. A gente, às vezes, é um pouco amigo de Deus, mas às vezes a gente é um pouco ateu nas nossas atitudes, na maneira como a gente age. Às vezes a gente age como se Deus não existisse. Cada pecado que a gente comete, na verdade, é como se a gente agisse como se Deus não existisse. Um pouco puritano e um pouco fariseu. Eu penso nisso às vezes. A gente fica, às vezes, ensaiando entre um lado e um outro
das discussões, sabe, da vida, das facções, assim, dentro do próprio cristianismo, e isso nos traz orgulho, e aí depois a gente está já em um outro lado, e, enfim, e a segunda fala é: tu falas mais comigo do que eu falo contigo, do teu silêncio imenso falas muito mais que também me recorda aquilo que ele estava falando sobre o silêncio, porque você entra em silêncio para rezar, e esse silêncio onde a gente, às vezes é tão difícil a gente chegar, Deus está falando mais com a gente do que a gente está falando com ele. E é também o que o Matheus falou sobre essa dificuldade das palavras, dificuldade de colocar em palavras aquilo que a gente quer rezar, às vezes a gente sente essa pressão, mas o silenciar já é uma oração. Eu não sei se vocês conheciam a música, ela eu sei que conhecia, eu mostrei para ela essa música, e acho que, não sei se ela gostou. Com todo o amor, disse: Olha, amiga, lembrei tanto de você. Foi isso que ela veio me mostrar a música, foi nessas condições. Mas Mas realmente, eu, não. Eu concordo com tudo. É que eu já falei que Gap tem uma maneira tão bonita de me levar assim, né, para oração. Ela chega para mim e diz: Você é igual o irmão mais velho do filho pródigo. Esse tipo de elogio assim que a gente troca, mas eu gostei muito da letra. Achei forte, bonita. Só faria uma regravação para ficar uma coisa mais atual, mais bonita, assim. Mas é tão bom esse estilo de música, assim, anos 70, assim, é tão legal. Mas enfim, eu gosto muito e só... Eu não me lembrei dessa referência quando eu estava falando sobre silenciar. Na verdade, eu estava falando de mim, mais precisamente de ontem, que eu tive uma de oração e estava me sentindo assim. Eu lembro que ontem, quando eu comecei a rezar, eu coloquei um mantra para tocar, meditei, aí eu vi um videozinho que estava circulando na internet da irmã Kelly, fazendo uma reflexão do evangelho de ontem, né, sobre o evangelho do não pagueis o mal com o mal, basicamente isso. E aí eu lembro que Gabi estava fazendo um barulho no outro quarto, alguém estava fazendo um barulho lá fora, e era um barulho repetitivo, e isso me dificulta muito. Era um barulho repetitivo, mesmo barulho, mesmo barulho, mesmo barulho. E eu comecei a rezar, comecei a rezar, comecei a rezar. Eu não percebi absolutamente hora nenhuma que tudo silenciou, como se todo mundo tivesse calado a boca ao mesmo tempo. Em um momentinho que eu me desconcentrei para perceber, porque eu pensei, pode ser coincidência. Não, o mundo estava lá fazendo barulho do mesmo jeito. Então é um silenciar. Quando você silencia, você já reparou que quando você silencia, você obrigatoriamente vai começar a lidar com coisas que você não quer lidar. Você vai sentir ali, vai dizer, poxa, não precisava ter falado assim com aquela pessoa. Poxa, eu podia ter evitado falar aquilo de tal pessoa. Sabe, isso acontece. É algo que vem de dentro para fora, do coração de Deus para o seu. Então, eu acho essa música muito bonita e faz todo sentido. Vocês não conheciam, né, meninos? eu Não, não. nunca tinha ouvido essa música e me identifiquei bastante. Parece com inúmeras e inúmeras orações que eu já fiz exatamente assim. Isso é literalmente eu. Exatamente, literalmente, porque eu muitas vezes tentei compensar essa falta de intimidade com Deus, essa falta de oração. Às vezes voluntário, eu confesso que às vezes da falha humana, da preguiça, da conformidade, mas por muitas vezes não saber como. Não conseguir forjar essa intimidade era uma fonte de muita dor para mim. E eu tentava compensar isso aprendendo muita coisa de igreja, aprendendo muita coisa de doutrina. Eu sabia, eu até hoje sei muita coisa que eu não precisava saber, que não vai fazer a menor diferença na minha caminhada, na minha vida. Mas eu me amarrava muito nessas coisas porque era o que eu podia fazer. Mas não compensava. E muitas vezes eu sentava num banco de igreja, quase meio que falando isso, sabe? Ou se não conseguia falar, pelo menos pensava, tipo, caramba, eu rezo tão fraco que eu não sei nem se Deus está ouvindo isso realmente. Eu não sei se por que eu sou desse jeito, eu não sei como eu posso estar aqui de um jeito e lá fora eu tô de outro. Eu sei falar para tanta gente e não sei rezar, não sei falar aqui, mas sei falar lá fora. Eu não consigo estar próximo
de você. Por quê? Me ensina. Me ensina a rezar, que eu não aguento mais isso. Eu tive inúmeras orações dessa forma. Eu não tenho essa sensibilidade toda espiritual, assim, eu nunca fui acordado no meio da noite, nunca rezei em jejum de madrugada, clamando ao Senhor, assim, nunca fiz penitência até cair. Eu sempre fui uma pessoa um pouco árida espiritualmente, porque eu não entendi exatamente o meu lugar, ou a minha forma de me encaixar. Então, por não conseguir ter uma intimidade com Deus, por não conseguir ter uma amizade com o Senhor, e o cristianismo é só isso. O cristianismo é a amizade com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Minha caminhada de fé teve muitos abalos. E eu demorei bastante para me encontrar. Eu digo que, sei lá, talvez no final do ano passado, que eu comecei a encontrar bem quem, quem era Jesus e como eu poderia me relacionar com ele sem ter que me encaixar. E nisso eu já tentei. Já tentei ser carismático, já fui em N movimentos. Eu tenho testado quase qualquer coisa, gente. Tentei ser tradicional, tentei me encaixar naquilo, não dava certo. Foi muitas formas, mas é interessante. Esse negócio de um pouco ateu, isso eu nunca fui. Porque eu sempre tive, isso nunca abalou a minha fé. Me causava, ou pelo contrário, isso me causava dor, porque eu sabia que Deus existia e que eu não conseguia estar perto dele. Eu não conseguia, ter uma amizade com ele. E isso era fonte de dor. E a gente entra no que eu ia falar até, no desespero, né? No famoso desespero. Porque quando você busca muito algo, você não vê acontecer. Quando você diz, eu faço de tudo, eu cumpro com os preceitos, eu cumpro com a minha cartela de cristianismo. E eu não estou falando dos pecados veniais, porque ninguém chega na sétima morada e vai dizer que não teve experiência com Deus. Mas de você fazer o que está ao seu alcance, que Deus sabe que está ao seu alcance, sabe? Então, eu aprendi a rezar em latim, eu rezei o rosário inteiro, sabe, li livros e livros, livros. 2019 foi o ano que eu mais li livros em toda a minha vida. Então, eu estava no ápice de tudo isso, sabe? Mudei tudo que eu podia e mais um pouco. E não levo para lá nenhum, sabe? Então, e você hoje chega em uma paróquia, você vê que pessoas têm muito mais experiência com Deus e vivem aquilo ali porque vivem em comunidade, porque, sabe, sabem rezar, são bem lideradas e isso é importante, sabe? Então, toda vez que eu ia me confessar e que o padre perguntava, depois de perguntar qual foi a sua última confissão, ele perguntava como está a vida de oração. E essa era a pior coisa que podia acontecer para mim. Eu não fugi de confissão porque eu não queria confessar, não. Eu fugi de confissão porque eu não queria encarar essa pergunta. Porque é uma pergunta difícil. Você dizer, não tenho tempo. E aí, você sai da confissão destinado a conseguir ter uma vida com Deus. E quando você vai na sua próxima confissão, você diz, caramba, já passou tanto tempo e eu ainda não consegui. Sabe? Então, é uma busca eterna pela perfeição, que é o que nos tem ensinado o tempo todo, mas Santa Teresa trouxe aí. São 7 moradas do castelo. Não dá para pular para a sétima de primeira. Você vai. Primeiro, nós estamos em torno do castelo, que a primeira analogia que ela faz é essa, né? Que estamos rondeando o castelo, estamos circulando o castelo, para depois almejar. Não é todo mundo que nasce, nasci com Santa Teresinha, não é assim que funciona. Então, eu acho esse desespero é algo que consome, que faz muitas pessoas perderem a fé. Principalmente quando a pessoa ganha a fé, recebe a fé ou se interessa pela fé por esse caminho. Por um caminho de sentimento, sentiu profundamente o ardor do Espírito, todas aquelas coisas que eu não estou trazendo aqui a questão de existência ou não, mas estou trazendo a questão de que, às vezes, não por si só não vai se sustentar, às vezes não, sempre não vai se sustentar por si só. Assim como cumprir toda outra cartela e não ter o básico, também não vai sustentar. Eu achei interessante que você falou
de que a pessoa às vezes chega, ela sente coisas, né, tipo, a forma que Deus atraiu aquela pessoa, ela teve sentimentos, ela teve experiência, e aquilo não vai sustentar para sempre, né? Ela não se sustenta com sentimento. E você falou Às vezes não sustenta nenhum dia. É verdade, Todo respeito. verdade, verdade, verdade. Tanto retiro de Uhum, paróquia, tanto tanta retiro, coisa, tanta exatamente. Tanto gente, muita retiro, com coisa, tanta né? conversão e tanta emoção e tudo mais. Só que aí você falou de Santa Teresa, eu já lembrei de São João da Cruz, porque é a questão da noite escura da alma. Nossa, se você não é católico e você pensa mal do catolicismo, conheça a mística católica, tá, sabe? Como os santos falam sobre Deus e como se relacionar com ele. Isso é lindo. Eu não sei como... Eu estava ouvindo um relato de um pessoa que era protestante e se tornou católica, mas já tem muito tempo que é católico, falando sobre como, quando ainda era protestante, leu São João da Cruz. E isso tinha um nó na cabeça, porque era uma pessoa muito anticatólica, mas é porque a espiritualidade católica é linda. E os santos, né, na teologia mística, cética, fala sobre essa ideia de que antes de você chegar na perfeição, passa pela noite escura da alma, que é como aquele período de Jesus no Horto das Oliveiras, no período da cruz, aquele meu Deus, por que me abandonaste? Um momento de total aridez espiritual, onde não há sentimento nenhum. E Santa Teresa fala sobre isso. Santa Teresinha, nossa, um momento antes da morte dela, se alguém já leu o diário, se não leu, leia. Você sente angústia, sabe? Você tá ali junto com ela, passando por aquela angústia. Ela sofrendo ali e dizendo que ela não consegue mais ter relação nenhuma com Deus, ela não consegue sentir mais Deus. Todo aquele sentimento que fazia parte dela não tá mais. E se for querer saber mais sobre a vida de Santa Teresinha, leia a história de uma alma. Não vão assistir o filme que ela só tosse. Não, esse filme de Santa Teresinha, em geral, não consegue captar essa profundidade do pensamento dela, da maneira dela de agir. Enfim, então, Madre Teresa de Calcutá, ela também viveu anos no sofrimento completo, sem conseguir ter essa relação com Deus doce. E falando de indicações, já que estamos tratando de indicações, fica aqui Filoteia, de São Francisco de Sales, que eu acho que é uma das obras mais bonitas que eu já li na minha vida. Era para ser a leitura do episódio, tá? Só para fazer um comentário aqui, que eu recebi essa reclamação, porque a pessoa que indicou o livro já tinha decidido tudo, e aí quando eu estava elaborando o scriptzinho, eu pensei, não vai ser isso, vai ser outra coisa. E a pessoa ficou muito revoltada, só um adendo. Mas enfim, São Francisco de Sales fala lindamente e simples e fácil. Eu digo que, com propriedade, que ele foi responsável por uma grande virada de chave na minha vida e que o quanto esse é o livro mais acabado que eu tenho, porque eu falando, leia, vou indicando, e esses dias eu peguei para ler novamente. E é de uma sutileza, de uma delicadeza extremamente genial, uma vida com Deus, passos por passos. Te ensina devagarinho, do princípio, a oração, a vida com Deus, como andam suas amizades, como anda a vida com a sua família, como anda aquele minutinho, sabe? Como anda. E para as pessoas que têm questão da correria, da vida que é difícil, não fiquem só lendo coisa de internet dizendo você não tem tempo para comer todo dia, tem que ter tempo para rezar, porque na prática a gente sabe que isso é mais profundo, principalmente pessoas que são pai, mãe de família, que têm filhos, que exigem, que a gente nunca sabe, o dia de amanhã nunca é programado, não existe uma programação. Fica a espiritualidade de São José Maria Escrivá, né? Para que nós já trouxemos aqui no outro episódio, inclusive, que fala sobre isso, né? Da vida de oração no trabalho, né? Durante o seu dia, na sua rotina, nos seus estudos, de você testemunhar esse amor de Deus, de você entregar as pequenas coisas. Então, não adianta só fazer uma consagração numa data bonita de Nossa Senhora e rezar o Todos Todos uma vez na vida, porque eu sou consagrada, eu nem me lembro disso na prática. Então, fica esse recado. E aí a gente poderia, você já puxou aí, e falar sobre algumas dicas de espiritualidade, né? Igreja Rica, a gente tem visto uma lista de regras, sabe? Tipo assim, tem que ser essa espiritualidade, mas não é tem que ser, sabe? Existem várias. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre essas. Então, primeiro eu jogo a pergunta para a nossa banca querida.
de qual é a espiritualidade, assim, qual é o tipo de oração favorito de vocês e como é que é isso, o que é essa oração, mesmo que não esteja fazendo com muita frequência, não tem que ser aquela coisa, né, super rotineira, mas, assim, qual é aquela oração que você diz, essa é a minha forma, o meu caminho de me encontrar com Deus? Quando eu oro, né? Quando esse evento acontece, é literalmente a música do Padre Zezinho, adicionando orações prontas, Pai Nosso, Ave Maria, Glória. E o terço que eu tento todo dia, né? Resumidamente, é isso. E tem que melhorar bastante, mas é nesse caminho que eu estou indo. Como eu já falei, eu coloco um mantra para tocar, às vezes, né? Que é essa oração repetitiva, musicada. Pode ter letra, pode não ter letra. Uma música, eu particularmente prefiro com letras, porque tá dizendo uma mensagem, né? Então eu gosto muito de uma que fica repetindo: Deus é amor, arrisquemo-nos viver por amor. Só isso, diretamente. E a questão do mantra também é uma questão de infinitude, né? Porque ele é uma repetição que, teoricamente, não tem fim. Isso faz com que a gente, tipo, se leve à questão da infinitude de Deus, porque a Deus é infinito. Exatamente. Então, quando eu consigo, tenho feito isso. No mais, eu tento ter um testemunho cristão na minha vida. O terço é algo mais difícil. Rezo muito cantando, tocando. Rezo muito lendo. Rezo muito lendo. Quando paro para ler, quando paro para ler um livro espiritual, um livro de meditação. Gosto muito dos livros meditativos. E no mais é isso. Eu tinha esquecido essa questão da música. É muito, diariamente, assim. Quem me conhece, escuta, sempre me vê na rua, independentemente de onde eu estou. Se eu não estou trabalhando, eu estou com fone de ouvido, sabe? Todo mundo sabe que eu gosto muito de ouvir música. Escuto quase tudo, tal, mas no meu cotidiano eu escuto muita música católica. Assim, muito em casa, estou em casa, eu escuto. Às vezes, quando estou indo para o trabalho, coloco fone no ouvido. E eu percebo que a maior conexão espontânea, assim, no cotidiano, é quando eu escuto música. Então, sim, eu posso adicionar como um momento, contato, né? Não é uma oração propriamente dita, mas tá ali, tocando, toca de Assis, né? Gosto muito. E, e aí vai indo, né? Na caminhada. Eu adendo também o parênteses que não é só a música com selo católico que faz a gente pensar em Deus, né? Pelo menos eu tenho muito isso. Eu tenho playlists e playlists onde eu misturo todo tipo de música. Sim, eu tenho uma playlist, não é minha, mas eu escuto bastante, se chama Músicas Populares Católicas, é algo assim, que não necessariamente é de autor católico, mas eu escuto e, por exemplo, uma que eu gosto muito mesmo, que é a música Assim Falou Santo Tomás de Aquino, do Jorge Benjor. Eu Eu conheci essa escuto, música, só um parênteses, eu conheci essa música porque eu vi você postar nas suas stories uma vez. E eu sou viciado nessa música, eu tava ouvindo ela agorinha, antes de começar a eu, gravar. eu gosto muito dessa música, e tem muitas outras do Jorge Benjor, tipo Viva São Pedro, é, Menino Jesus de Praga, várias dele, inclusive. Aí quando eu escutei, eu gosto muito de São Tomás, dessa música, né? Assim falou São Tomás de Aquino. E para quem não conhece, é um trecho de um artigo da Suma Teológica, que agora eu não vou saber dizer qual é, de cabeça, mas ele musicou a Suma, esse trecho da Suma, ficou muito bom. Recomendo, né, vocês escutarem. E essa é um tipo de música, né, que eu escuto, que tá nessa playlist, né, é, canções, canções populares católicas, é algo assim.
Tem até música, tipo, do Luiz Gonzaga, que escuto, e bate também. É, Mas é isso. Por exemplo, aqui, quando eu vou para a faculdade, no ponto de ônibus, eu chego lá mais ou menos umas 5h50, o ônibus sai um pouquinho depois, todo dia de 6 horas no ponto, toca Ave Maria, cantado pelo Luiz Gonzaga, né? Todo dia, de 6 horas no ponto, toca. Aí eu fico... Isso também dá uma ideia, né? Como o catolicismo aqui no interior de Pernambuco tem essa devoção popular, sabe? Tem essas questões bem interessantes. pois é, e somado a isso, Eu acho que isso é um pouco comum. É? Eu Mas com o acho que isso é Luiz um pouco comum Gonzaga, aqui no Rio. Aqui no Rio, as rádios elas param às 6 horas para rezar Ave Maria, até a Rádio Globo. Mas, e apesar de ser, eu acho que é o estado menos católico do Brasil, ainda se preserva esse costume. eu acho que Eu. faz parte um pouquinho da questão cultural mesmo. Uhum. também tem aquela música Romaria, Sérgio Reis, né? Que até a Elis Regina já cantou Nada, do também. Renato Teixeira. Do É, Renato Teixeira. Renato Teixeira, pronto. Eu conheci Esse me primeiramente mandou. pela, pelo Sérgio Reis, né? Também é uma música que escuto e penso. Mas a gente já desembocou bastante em música. É só para deixar claro que talvez seja em música que é o maior contato que eu tenho, né? Eu não. O que acontece? Eu sou uma pessoa que eu me distraio muito fácil. Então, eu percebi que para eu realmente orar, para eu conseguir falar com Deus aqui, eu não posso me dar a chance de focar em outra coisa. Então, quando eu não rezo com música. Gosto muito de ouvir, principalmente músicas antigas católicas, tanto do Padre Zezinho, mas principalmente aquelas clássicas dos anos 90, assim. Até do Padre Marcelo Rossi eu escuto às vezes. Por eu me distrair muito fácil, não gosto de rezar com música. Eu não gosto de ambientes externos, eu gosto de silêncio. Percebi que eu funciono no silêncio. Porque apesar de ser uma pessoa um pouco avoada, eu tenho uma capacidade contemplativa muito grande. Eu posso ler uma frase assim e ficar ruminando ali um tempão aquilo. Mas muitas vezes eu uso isso para me distrair, para me entorpecer, porque eu, às vezes, para fugir de Deus, eu já fiz muito isso de ficar pesquisando horas sobre alguma coisa, ficar preso em músicas assim por um tempão assim, para não ter que focar em outra coisa. Às vezes isso vira uma válvula de escape. Mas quando eu uso isso para meditação, quando eu gosto de usar meditações guiadas, o Opus Dei tem muito isso. Não me identifiquei tanto com as. Eu compartilhei da espiritualidade, tive contato por muito tempo, mas não me identifiquei com o meu lugar em si. Mas eu aproveitei muito das meditações que eles têm, aproveito até hoje, eles têm gratuitamente na internet. Eu tenho frequentado o Shalom ultimamente, então eu uso o itinerário de meditação deles, que é o Encheios, que é bíblico. Então eu gosto muito de rezar dessa forma porque eu consigo pensar muito. E pensando em Deus, eu estou falando com Deus. Pensando nas coisas de Deus, eu estou em contato, eu estou rezando. E às vezes, uma coisa que eu adotei como hábito, assim, eu vou até o Santíssimo, vou até uma igreja. Se não vier nada Cara, na cabeça, eu não falo nada. tá muito robótico a sua voz. É, por Mas causa da internet, eu acho. Deus se faz, se Deus se faz no pão e no vinho, torna aquilo corpo e sangue para que eu esteja ali perto dele. Então, é para isso que eu estou, eu estando ali do lado dele, já é o que ele espera de mim. E ele não vai me julgar, ele não vai preferir outra pessoa porque outra pessoa fala mais.
ou porque outra pessoa reza mais abertamente, ou reza inspirada assim, avivada. Eu sou uma pessoa dessa forma, sou uma pessoa contemplativa. Eu não gosto nem de canto gregoriano, com todo respeito. Eu simplesmente, eu opto e prefiro pelo silêncio, assim. No silêncio, e focando em uma coisa só, eu vou longe. E eu gosto de escrever. A maioria das minhas orações são escritas, não são faladas. Porque dentro da minha cabeça flui muito melhor que se eu começar a querer falar. Porque eu não sou o melhor orador do mundo. Então, pensando, escrevendo e indo devagar, para mim é a melhor forma de rezar. Bom, galera, é isso. É realmente uma riqueza muito grande de espiritualidades. A gente vai ter as orações escritas, né? Os rosários, as novenas. A gente vai ter as escrituras, tem os livros de santos, tem as meditações guiadas, tem os mantras, tem o silêncio mesmo, tem a oração eucarística, ou a oração eucarística é ótima, né? A oração no Santíssimo. Enfim, é um infinito de coisas que podem nos levar para perto de Deus e a gente não pode deixar de fazer isso. Então, vamos para as nossas considerações finais de forma breve, porque o tempo está correndo para mim aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Quero fazer aquele velho pedido, divulgações. Se você acha que os Macabeus te auxiliem de alguma maneira, mande para seu amigo, mande para seu inimigo também. Só mande, divulgue. Também quero agradecer por todo mundo estar presente. E esse assunto, ele é muito importante para mim, toca verdadeiramente, porque a vida de oração, essa vida, para mim, é o mais distante das questões do catolicismo. Eu sou, como Mateus era, como comenta, né? Sei de muito de coisa específica, li uns livros assim, mas parece que é assim, de coisa que não acrescenta muito. Não acrescentei muito quanto oração, eu tô fugindo. Profundo é inútil. Então é isso. É o clássico, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, sem intimidade com Deus, as coisas não vão rolar. A senhora que está na missa diária é muito melhor do que você e eu. Eu quero agradecer também a todos vocês que nos ouviram até aqui. Agradecer aos meninos, todo mundo. E dizer que tenham um mínimo de vida íntima com Deus. Vale a pena. Não espere grandes coisas, estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Porque talvez não vá. Talvez não aconteça, talvez fique assim mesmo. Deus, nosso caminho é muito individual, muito único. Viva a vida com Cristo intensamente, principalmente na sua paróquia. Obrigada, gente. Desculpem pelo atraso absurdo. Obrigada por escutarem até aqui. E rezem, não deixem de rezar. Muita coisa pode ser oração. Olha, eu não tenho mais nada a falar do que tudo que eu falei hoje. Então, eu não vou conseguir encerrar com uma fala bonita dessa vez. Eu acho que tudo que eu tive a falar eu já disse. E eu só agradeço mais uma vez a Ellen, a Gabi, ao Carlos por proporcionar esse momento de conversa e agradeço a você que ouve e torna isso possível de alguma forma, que nos dá aquele apoio que ainda que não seja imenso, não somos grandes, mas ver que a gente consegue ajudar alguém, que alguém está nos ouvindo, já nos empurra a estar aqui todo dia. Então, obrigado por me ouvir mais uma vez.